Então, gente, nos encaminhamentos finais, né, da minha fala, eu trouxe aqui o estágio supervisionado em tempos de pandemia, que eu acredito ser um desafio. Eu acredito que a educação em tempos de pandemia, sobretudo quando a gente se refere à educação pública, ela é um, ela é um desafio, né? Ela não está sendo uma tarefa fácil a gente conciliar nossas demandas sociais, sanitárias, digamos assim, devido à prevenção, né, a nossa vigilância quanto ao coronavírus, à propagação do vírus, com as demandas educacionais. Então, eu acredito que todo o âmbito educacional, ele realmente está passando por uma profunda adaptação para esse tempo de pandemia. E o estágio supervisionado, por estar estritamente ligado a esse campo da educação, ele não poderia ser diferente. Então, eu trouxe aqui algumas informações sobre a execução do estágio, na perspectiva da universidade, e eu trouxe também, como, sobretudo, né, vocês são estágio 3, primeiro e segundo ano que vocês têm que atuar, né, mais no ensino médio, eu trouxe também uma perspectiva de como é que está a como é que estão as escolas durante esse período, né? Quais são as atividades, como elas estão se articulando e como a gente tentar unir essas demandas da universidade com o que a escola ela tem para nos oferecer no momento. Então, na perspectiva da universidade, as práticas de estágio supervisionado devem ser realizadas prioritariamente de maneira remota. E caso opte por práticas presenciais, o estudante poderá ir no máximo 4 vezes na escola. O estudante pode optar por escolas que sejam mais próximas às suas residências. Então, essas são as pejorativas, digamos assim, da universidade. Então, quando a gente vai para o campo de estágio, o que é que a gente encontra, né? Qual é a realidade da escola? Então, como vocês sabem, né, eu sou professora de estágio, então, estágio não, perdão, sou professora do Estado, então eu posso falar com propriedade disso. Qual é o cenário que nós estamos vivendo na escola básica? Então, nós estamos vivendo com atividades predominantemente presenciais. Então, no início das aulas, saiu uma normativa do Estado dizendo que deveria se priorizar as atividades presenciais em detrimento das atividades remotas. Então, nós temos uma carga horária maior, voltadas para a parte presencial, e uma carga horária menor, destinada às atividades remotas. A maioria das escolas estão funcionando sobre sistemas de rodízio, porque, de modo geral, as escolas elas estão trabalhando com 50% da capacidade. E o que é que aconteceu? Final do ano, as escolas, elas pareciam um cemitério, digamos assim, né? Entre aspas, porque realmente só havia ali, basicamente, os professores. Só que com o retorno do ano, né? E com o retorno do ano e a perspectiva de melhoria, digamos assim, os alunos, eles voltaram em massa. Então, é necessário fazer um rodízio. Agora, como é o funcionamento desse rodízio? Varia muito de escola para escola. Então, por isso que eu coloquei aqui que vocês vão lidar com escolas heterogêneas. Porque, olha, tanto essa questão da organização das atividades presenciais, como a questão da organização do rodízio, ele é muito individual de cada escola, de cada realidade. Então, cada gestão, ela está lidando de maneira diferente com essas, digamos assim, indicações do governo, né, da Secretaria da Educação. Algumas escolas, elas também estão funcionando com um quadro reduzido de professores, né, devido a dois fatores. Primeiro, porque está tendo também uma taxa de infecção. Então, por exemplo, na escola que eu trabalho, há 3 professores infectados com Covid. Então, já são 3 professores a menos no quadro. Então, quem trabalha em escola deve imaginar, né, quando falta assim um professor substituto nesse cenário, em que estão saindo bastante contrato, está uma vacância, né, digamos assim, de vagas, né, de professor, demora um pouquinho para esse trâmite, até que chegue um substituto na escola. Então, com esses professores a menos, há uma implicação direta no nosso trabalho, né? E nós também estamos lidando com esse cenário de incerteza. Então, há todas essas prerrogativas, mas a gente ainda tem um cenário, há um cenário de incerteza, seja um cenário social, de maneira geral, na pandemia, né? E também eu falaria num cenário, num aspecto mais voltado para o profissional, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, as normativas que chegam para a gente, de como a gente deve adequar nosso trabalho, elas acabam se modificando de semana em semana. Então, eu acredito que nesse tempo de pandemia,
a importância da pesquisa, né, de vocês investigarem a sala de aula em que vocês vão realizar estágio supervisionado nunca foi tão importante, eu diria assim. Por quê? Porque nós estamos vivendo um contexto novo. Os problemas antigos prevalecem e agora a gente tem uma outra gama de problemas para lidar, de novas problemáticas. Então, eu acredito que vocês devem priorizar bastante essa investigação da sala de aula de vocês, porque, considerando esse ano pandêmico, né, esse ano cíclico, digamos assim, nunca foi tão importante investigar para compreender as problemáticas em que o professor está imerso. Então, eu, eu trouxe aqui, né, algumas temáticas que vocês podem explorar nas investigações de vocês. As dificuldades de ensino enfrentadas pelo professor, sejam elas enquanto recursos ou metodológicas. Porque no cenário da pandemia, o que aconteceu? Nós fomos intimados não, né? É uma palavra um pouco forte, mas nós nos vimos, né, na situação de darmos aulas remotas, mas muitas vezes sem recursos, né? Então a gente teve que adequar o pouco que a gente tinha para que essas aulas pudessem acontecer. E está acontecendo, né? Como a gente ainda está em período de aula remota, e o professor ele enfrentou N dificuldades, sobretudo aqueles que já estão na casa há mais tempo, que não passaram recentemente, né, por cursos, e foram N dificuldades, gente. Sejam N dificuldades de recurso, no sentido de saber o que trabalhar, né? Então, muita gente conheceu o Google Meet durante esse período de pandemia. E também as dificuldades foram de cunhos metodológicos, porque não basta só conhecer o Google Meet, não basta só conhecer o Zoom. A nossa aula, ela teve que se modificar, né? Então, assim, também houve esse enfrentamento de dificuldades metodológicas. Nós passamos também por um ano muito difícil. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar sobre o cenário da escola básica, né? Foi que nós estamos vivendo um ano cíclico, né? 2020 e 2021, ele é um ano cíclico. Então, o ano letivo não se encerrou em 2020, digamos assim, ele teve continuidade em 2021. Como consequência, como é um ano cíclico, a gente não pode falar nem em aprovação nem em reprovação. Então, os alunos, eles progrediram de uma série para outra automaticamente. E isso, considerando todo o cenário que nós vivemos, gerou algumas lacunas na aprendizagem do aluno. Então, é o que eu falei para vocês, os problemas que já existiam, né, eles acabaram com esse cenário pandêmico sofrendo em alguns aspectos uma determinada intensificação. Então, é importante investigar quais são essas lacunas, né, de aprendizagem dos alunos. Então, quais foram as dificuldades dos próprios alunos enfrentadas pelo ensino remoto. E é importante também investigar os reflexos da pandemia de maneira geral no cenário escolar. E o mais importante de tudo, como esses resultados que vocês vão encontrar nessas investigações, né, no tratamento da escola, enquanto um campo de pesquisa, pode auxiliar vocês na elaboração de um projeto de investigação, de um projeto de extensão, que possa vir dar um respaldo para essa realidade, no sentido de contribuir. Então é isso, gente, eu encerro minha fala agora, certo? Espero que tenha sido um momento proveitoso, né? E, pelo que o Diógenes falou, a aula encerra às 8h30. Eu deixo esse momento para discussão de momento geral, de modo geral. Pessoal, vocês agora têm a oportunidade, né, de conversar com a Kessia. No meu ponto de vista, para mim, né, no meu ponto de vista, ela trouxe uma fala muito rica. Para mim, foi uma das melhores falas que eu já ouvi dela hoje, né, das duas falas que eu já ouvi dela. Ela trouxe uma contribuição, não que as outras fossem ruins, mas ela, sim, foi muito cirúrgica na fala, trouxe a perspectiva do estágio antigo com o estágio novo, o que a gente vem discutindo, trouxe toda essa perspectiva de como a gente fazer estágio, e assim, quem pode nos ajudar hoje com essa fala, com essa contribuição, com essa bagagem, é que essa Aloy. Vocês têm meia hora para aproveitar, tirar todas as dúvidas,
discutir com ela como fazer, para poder a gente sair daqui muito mais rico do que a gente está até agora com essa fala inicial dela. Eu peço a vocês que, no bom sentido, explorem Kessia, porque ela está trazendo hoje que há de melhor para essa discussão de estágio. Aproveite esse momento, não percam. Se vocês quiserem tirar de dúvidas comigo, podem tirar com ela, porque ela trouxe hoje uma contribuição excelente. Eu estou escutando ela, muito feliz de estar aprendendo tanto num momento tão curto desse. Ela trouxe aí uma bagagem impressionante. A palavra agora é com vocês. Podem abrir o microfone, falar com ela, e aí a gente vai aprendendo também juntos. Ô, Diógenes, agradeço, né, pelo reconhecimento. E assim, alguns alunos, só para salientar, alguns alunos que são colegas pessoais meus, né, entraram em contato comigo perguntando, né, sobre as questões de estágio também, da execução do estágio em si. Então, assim, gente, como eu trabalho também no estado, alguma dúvida que vocês tenham em relação a como está sendo a organização da escola, alguma ideia que vocês queiram discutir sobre qual seria realmente a maneira mais adequada de realizar um estágio, considerando todas essas problemáticas que a escola vem enfrentando. Então, fiquem à vontade. Pessoal, vamos aproveitar. A gente está com um momento aqui, né? Uma oportunidade ímpar para poder a gente tirar todas as dúvidas, a gente colocar nossas ideias, colocar como a gente está pensando, quer se analisar, vai discutir, vai dar ideias também, contribuições. Coloquem aí. A gente está aqui com mais 26 minutos aí para poder a gente sair daqui mais rico ainda. E aí, pessoal? Eu tenho uma pergunta, professor. Pode falar. Que você estava comentando sobre como estava na parte da rede estadual em relação ao rodízio e das aulas presenciais. Nesse cenário que a gente está, assim, eu queria saber a opinião dela a respeito de como ela vê se a gente faz um estágio prioritariamente remoto, se essas circunstâncias, elas ajudam ou, de certa forma, complicam um pouco para a gente que vai fazer de forma online ou remota essas regências, enfim, todas as atividades de estágio com a escola. Excelente pergunta. Tainá, quando eu estava preparando o material, né, eu estava vendo que há um desencontro, né, digamos assim. A universidade, ela propõe atividades prioritariamente remotas, e quando presenciais reduz, né, o número de encontros, enquanto que a escola está voltada para ser prioritariamente presencial. Então, eu vou falar a realidade da escola que eu estou trabalhando. Eu tenho 27 aulas regenciais, e todas essas minhas aulas são presenciais. Então, o que é que acontece? As aulas, elas têm 5 minutos a menos, e a gente não tem intervalo. Então, quando soma tudo, né, os meninos, eles largam, se eu não me engano, às 4h30, 4h20, e essa meia hora é o período que a gente tem para planejamento de aula remota, né? Então, eu confesso para vocês que não está sendo uma situação fácil, porque muitas vezes a gente acaba se vendo condicionado a, tipo, só enviar atividade, né? Porque não tem, meia hora não tem como você abrir um Meet e dar uma vídeo, fazer uma webconferência, né? É um tempo muito reduzido para você gravar uma aula. Então, é complicado. Então, eu diria assim, Tainá, que antes
que eu não sei como é essa decisão, né, de se presencial e se online, mas antes de você fazer essa decisão, escolha a sua escola e entenda como é que está sendo o sistema dela. Porque a gente está lidando com inúmeras variáveis. Então, olha, cada escola está organizando o rodízio de uma forma. Então, na minha escola, por exemplo, está sendo organizado um rodízio de alunos. Então, a cada semana, os alunos foram divididos em 2 grupos, e a cada semana vai um grupo de alunos. Já tem escola que está fazendo rodízio por séries. Há escolas que a divisão de aulas presenciais e aulas remotas estão sendo em cima das aulas regenciais do professor. Então, por exemplo, 80% das aulas vão ser presenciais e 20% das aulas vão ser online, via Meet. Então, eu acredito que para lhe dar uma resposta fechada, é complicado porque a gente está vivendo um cenário heterogêneo. Cada escola ela tem autonomia para organizar a estrutura dela, por assim dizer. Então, eu acho que antes de você tomar essa decisão, se é melhor fazer presencial e se é melhor fazer online, talvez seja melhor você conhecer a realidade da escola que você tá, que você vai fazer o estágio. Entendeu? Entendi, sim. Obrigada, Cássia. Por nada.